comecei a gravar essa introdução e meu microfone estava desligado. Curiosamente, hoje quando eu fui assistir o React, eu acabei não assistindo porque o som da stream do React tava sem som lá, né, pra poder ver o anime. E aí acabei não fazendo. Bom, hoje ninguém vai nos calar, pelo menos nesse momento. Então, bora lá pra mais uma review da semana. É um episódio que fala um pouquinho sobre os Trovonautas, um membro antigo aí, né, que já causou algumas confusões, mas muito interessante, inclusive a reação da Molly. Estreia de mais Pokémon aí de Paldea. Foi um episódio ok, mas não há muito o que explorar. Mesmo assim, quero trazer aqui pra vocês a minha impressão. Deixe os seus comentários aí embaixo e bora lá conversar sobre esse episódio da semana. Lembrando que dezembro temos episódios até basicamente a última semana, menos a última semana, né? Dia 27 de dezembro não vamos ter anime Pokémon. Bora lá para mais um vídeo. Não esquece de usar meu link do Amazon caso você for fazer uma comprinha nesse clima de Natal. Muito bom. Bora lá para mais um vídeo. Bom, o Fridge, ele quer ir atrás do Entei. E ele joga um nome na mesa, Sodayo. E todo mundo fica surpreso, inclusive a Dot, a Lico e o Roy, porque eles não fazem ideia de quem é. E aí eles explicam que foi um membro dos Trovonautas que um dia decidiu ir embora, partiu. E a Molly parece ser a mais, vamos dizer assim, não tão contente com esse nome surgindo, porque ela não gosta muito dele. Mas parece que ele pode dar informação sobre o Entei, então por isso que eles estão indo atrás dessa pessoa. É até interessante que tem um lance com os nomes, tanto desse personagem como do Why Not, e a gente vai conversar sobre isso depois, mas parece ser um personagem bem importante, pelo menos, em relação ao episódio de hoje. Bom, depois do nome ter jogado ali na roda, né? Eles decidem então se encontrar com o Sodayo. E foi combinado numa savana próximo de onde eles estão. Nisso, tanto o Roy e Lico e Dot decidem dar um rolezinho até esse cara aparecer. E um Farigiraf completamente descontrolado aparece. E eles acabam correndo do Pokémon. E aparentemente ele tava com um problema ali, né? Com aquele outra parte que ele possui. Tava completamente descontrolado. Até que eles conseguem derrotar o Pokémon sai correndo e vai embora. Mas nisso tem um cara que tava olhando tudo. É o Sodayo. Ele até chega aos meninos ali e fala: nossa, vocês são de uma sociedade secreta que são aqueles jovens que querem mudar o mundo, etc. Como se fosse um grande mistério. Preciso entrevistar vocês. Mas eles não entendem nada do que ele tá falando. O cara chega com um papo completamente torto. E aí, quando ele ia se apresentar, o Fridge aparece e chama: oh, Sodayo, é você? Quanto tempo? E aí, todos ficam surpresos que era quem eles estavam, de fato, esperando. E aí, ele chega até, né, o dirigível, cumprimenta todo mundo fica meio que feliz por revê-lo em relação à nostalgia. Mas ele é um cara que não deixa você, tipo assim, terminar frases, ele vai te atropelando, ele é uma pessoa tem muita energia, vamos dizer assim. Então, é muito bacana esse momento que todos vão confraternizando ali com ele. Inclusive, ele sentiu falta do Pikachu, do Fridge, né? Aparentemente eles tinham um certo contato. O Pikachu ficou muito feliz em revê-lo. E, logo depois, nós temos a situação com a Molly, que acaba saindo ali dos dirigíveis e encontra com o Sodayo. E o Sodayo fica, assim, surpreso com a aparência da Molly, porque aparentemente a Molly era um pouco diferente. Então ela tá bem mais estilosa agora. E aí ela já começa a se irritar, porque ele não tem que ficar falando dela, não tem que ficar falando do estilo que ela tinha antes. E o Sodayo acaba falando pra Molly se ela já conseguiu virar uma médica de verdade, né? E ela já começa também a ficar meio pé da vida com ele, porque aparentemente tem uma brincadeira por trás disso daí também. A gente vai descobrir no final desse episódio. E ele diz que ele se tornou um jornalista de verdade. Ele é um jornalista que vai atrás das coisas no geral, né? Tipo assim, dos Pokémons raros. Ele quer saber sobre tudo. Então ele acabou se tornando um jornalista Pokémon, um verdadeiro jornalista Pokémon, que vai atrás de todos os furos, de tudo, e faz matérias e reportagens sobre as coisas. A Molly, inclusive, acaba pedindo para a Lico esconder o Terapagos do Sodayo, porque senão ia virar um show de entrevistas e ele
se tornaria o verdadeiro inferno na vida da Liko se ela mostrasse esse Pokémon pra ele. Então, ele decide, obviamente. A Liko decide, obviamente, esconder o Pokémon. Que, na verdade, foi, sim, uma atitude muito coerente do roteiro, né? Porque esse personagem, ele tem um hiperfoco, assim, instantâneo nas coisas. Então, imagina ele fazendo uma reportagem sobre o Terapagos e jogando isso por aí. Seria completamente problemático. Tanto pra Liko como pros Trovonautas. E, querendo ou não, seria um furo no roteiro se eles não fizessem isso, né? Porque eles tentaram diversas vezes tirar o foco do Terapagos, inclusive com a Perrin, recentemente, onde eles pedem pra ela não publicar de forma alguma as fotos do Terapagos. Então, foi uma decisão interessante em trazer esse personagem, mas esconder o Terapagos dele. E aí o Frid quer conversar com ele e fala, olha, Sodayu, a gente te chamou por um motivo muito específico. E aí, a hora que o Frid ia falar o que ele queria, Sodayu já fala, né? Ah, não, vamos conversar. Você provavelmente quer saber o porquê que eu fui embora, né? E como que tudo aconteceu e por que eu cheguei até aqui. Mas a gente acaba descobrindo, de fato, que ele é um jornalista Pokémon. E ele se gaba porque ele diz que ele é um verdadeiro jornalista. Aquele que vai até a fonte, que descobre todas as coisas, não é sensacionalista, não fala mentiras, ele está indo atrás da verdade. E aí a Dot depois se reúne ali com o Liko e Roy e acaba mostrando uma espécie de uma revista. E é uma revista de ocultismo, de coisas assim misteriosas. E muitas das matérias dessa revista foram feitas pelo Sodayu. E aí ela fala, por isso que eu já ouvi falar desse cara antes. Ele vem dessa revista aqui. E ele já encontrou com vários casos, né, várias situações. E ele acaba citando, inclusive, encontros com lendários. Só que aí ela fala, eu não sei, por se tratar de uma revista de mistérios, de coisas, eu não sei se dá pra levar a credibilidade dele tanto assim. E aí ele aparece meio que corrigindo a Dot, né? E aí ele diz que faz essas matérias e que ele fica muito feliz, inclusive, da Dot ser uma fã. E aí a Dot diz que gosta de um quadro muito específico dele, que ela sempre gosta de ler e tal. E aí eles decidem que querem perguntar sobre o Entei. Mas novamente ele interrompe todos e diz, ah, você quer saber sobre os Trovonautas, histórias antigas dos Trovonautas. E aí eles decidem que querem saber também. Só que aí parece que é tipo um monte de coisa que ele exagera. Porque ele fala que o Murdock fez um grande bolo ou doce, que todos os chefes do mundo querem saber o segredo. O Murdock diz que não é bem assim, que ele só tem um doce que ele fez que ficou muito popular entre o pessoal dos Trovonautas. Ele diz que a Oreo criou um super barco, alguma coisa que dá voltas nas estrelas. Ela disse que se eu tivesse criado isso, eu estaria lá agora. E aí diz que o Ludlow é um super-herói, na verdade. E aí é onde fica estranho, porque, de fato, isso é verdade. A gente sabe que é, mas eles desconhecem. E eles acreditam que, tipo, ele exagerou aí também, que provavelmente não tem nada de super-herói. Então, será que a história do bolo é verdade? Será que a história da Oreo é verdade? E aí ele tava conversando, tudo mais, com o pessoal já fora do dirigível e a Molly aparece. E aí a Molly já começa a dizer pra ele parar de contar histórias. E, consequentemente, ele começa a falar, nossa, porque antes você não era assim. Você também me chamava de senpai, ficava ali bem próximo a mim. Aí ele mostra uma fotografia. E ela detesta que ele mostra aquela fotografia pros outros. Aí ela tem um cabelo diferente, né? Umas roupas também um pouco mais reservadas, assim. E aí ela não se contém e pede pra Chansey dar um super tapa nele, que ele sai voando. Até o momento que ele chega até o Frid lá embaixo já. O Frid tava observando, né, um Pokémon atrás da árvore. E aí ele quer perguntar de fato o que ele tem pra perguntar para o Sodayu. E a gente achou que era sobre o Entei, mas não. O Frid quer perguntar sobre o Farigiraf, que atacou a Liko e os outros no momento que ele conheceu, né, as crianças ali. E ele acha que pode ter algum problema com esse Farigiraf. Nisso, a Liko e os outros também acabam chegando. Ele continua se gabando, falando que já lutou até com um Groundle frente a frente. Uma loucura. É um personagem muito louco. E
Aí ele pede silêncio porque ele tá ouvindo alguns Farigirafs se aproximando. E são vários Farigirafs que parecem meio descontrolados que estão correndo até eles. E aí, essas Farigirafs aparentemente estão lutando contra um Spatra. Pois é, o Pokémon que o Frid estava observando. Aparentemente está rolando uma briga de território, porque como tem um lago bem ali no meio daquela savana, aparentemente está rolando essa briga territorial ali, né, entre esses Pokémon. Eles começam a atacar com ondas psíquicas um ao outro e começa a gerar, tipo assim, como se fosse uma redoma mesmo de energia psíquica. E começa a causar um caos ali. Aí a Molly, que está de longe, chega e ela percebe que foi gerado com a força psíquica uma pedra, uma rocha, e começou a se levantar e depois ia cair em direção aos amigos dela. E aí ela usa a Chansey pra, né, destruir aquela pedra. E aí eles continuam tentando desviar das rochas que estão a caminho deles, até que eles conseguem acalmar os Pokémon. E o que acontece é o seguinte, tem um pequeno lago, mas aparentemente eles percebem que o lago pode ser um pouco maior, porque parece que tem uma entrada de água que não está conseguindo passar de fato. E aí, no que o Crocalor quebra a parte da terra, do que está assolado ali, se torna um grande lago. E isso faz com que os Pokémon parem de brigar entre eles, né? Então bota um fim nisso tudo. E como fica um lago muito mais extenso, não existe a necessidade de brigar pelo território, no caso, pelo pequeno laguinho, que agora se tornou basicamente um rio. Frid conclui que isso provavelmente aconteceu em algum momento, onde um desabamento impediu que a água continuasse correndo e fez com que aquele fosse a única fonte de água mais próxima, né? E o rio que tinha ali, que havia ali, havia secado. E como o Roy conseguiu quebrar ali com o Crocalor as pedras, o rio continua seguindo seu fluxo e agora a briga está finalmente finalizada. Bom, e aí, já no finalzinho, a gente tem um momento que ele decide se despedir, mas eles querem saber sobre o Entei. Ele disse que a última vez que ele ouviu sobre o Entei foi que ele estava aparecendo na cidade de Olivine, lá em Johto. Foi a última vez que ele ouviu a respeito do Entei. E eles decidem, obviamente, partir para lá. E, bom, a despedida é bem interessante, mas aí a gente tem uma conversa com a Molly e a Liko depois que o Sodayo vai embora. E a Liko pergunta, né, se ela acredita que o Sodayo falou sobre o Entei é verdade. E ela diz assim: eu convivi muito tempo com o Wynaut. E se o Wynaut disser com força, Wynaut, então eu sei que o Sodayo está falando a verdade. Então não se preocupe, ele está falando a verdade. Mas quando o Wynaut fica meio indeciso ou fala mais fraco, o Why Not, então eu não tenho certeza se ele vai estar falando ou não a verdade. É uma questão. E de fato a gente percebe isso no episódio, porque várias interações quando o Sodayo começa a falar as coisas, ele fala, o Wynaut começa a falar mais fraco, virando a cabeça, ou fala com mais convicção, né, o seu próprio nome. E aí a Liko acaba perguntando um pouquinho sobre o passado dela, da Molly, com o Sodayo. E ela diz que, de fato, né, eles tinham uma conexão muito grande no passado, porque ele sempre falava algumas coisas pra ela, tipo, se você pegar tal erva e ir em tal lugar, você vai curar os Pokémon mais fácil. Se você ir atrás de uma caverna de Zubat, a comida deles, a berry que eles comem, tem uma propriedade tal. E ela acreditava nas coisas que ele falava e ia lá e fazia. Só que ela sempre se ferrava ou passava vergonha, como foi o caso de um Lunatone, que ele falou que se ela fosse e encontrasse um Lunatone às 9 da noite, eu acho, e conversasse com ele, fizesse um pedido gritando pra ele, o pedido dela se realizaria. E aí ela grita assim, né? Eu quero me tornar a maior médica Pokémon, etc. No meio da rua, com todo mundo vendo. E aí ela só fica frustrada, porque, tipo assim, ela não sabe se ele tava, de fato, tirando onda com a cara dela. Então, por isso que ela tem um pouco essa birra com ele, né? No final, a Liko, o Roy e a Dot acabam vendo no site um artigo do Sodayo sobre a Batalha dos Farigirafs.
e do Spatra. E é muito legal porque ele cita os três, né? Uma garota que consegue curar e entender a mente dos Pokémon, um garoto que consegue comandar um Pokémon super rápido e forte, e uma garota que é tão genial quanto uma inteligência artificial. E aí eles ficam felizes, né? Principalmente a Dot, que, tipo assim, parece que é um pouco fã dele. E aí a questão no final ele coloca, né? Será que essa combinação de jovens vai virar o mundo de cabeças para baixo? Mudar o mundo? Isso é muito legal também. E, enfim, terminamos assim esse episódio do Sodayo. Um personagem pra lá de diferente. Eu pensei que ele ia ser só um fotógrafo, mais um fotógrafo no mundo Pokémon. Mas o lance dele ser um jornalista no mundo Pokémon é muito, muito bacana, né? E eu acho que, como todo jornalista, talvez é interessante aumentar um pouco para você conseguir a atenção das pessoas. Isso é que a gente faz, inclusive, até aqui no YouTube, de forma meio que, tipo assim, exatamente como jornalistas costumam trabalhar. Porque a gente entende que a gente precisa trazer a atenção do público porque a gente quer falar. E às vezes, uma thumb sem nada, ou simplesmente uma chamada fraca, não vai puxar a atenção das pessoas. Então, funciona, né? E eu acho que é o que o Sodayo, de certa forma, faz. E ele tem uma frase muito cativante no episódio, que é a seguinte: a verdade depende de você. Então, assim, a gente pode, né, elaborar muitas formas aqui a respeito dessa frase, mas é muito legal como ele traz a forma da notícia, etc. E esse bordão da verdade depende de você. Uma coisa também sobre o nome desse episódio é Why Not Sodayo, né? Que, na verdade, o nome do Why Not no Japão é Sonano. E aí o episódio fica Sonano, Sodayo. E o Sonano, o nome dele tem uma forma também de se falar com uma palavra que é muito parecida, né? Que seria Sonano, que vem de é isso mesmo. E o Sodayo também significa uma coisa muito semelhante, é isso, né? Ou é isso mesmo. Então, tem essa brincadeira também a respeito do nome desses personagens durante o episódio, que inclusive aqui faço até, né, a palavra do Sopa de Grook que explicou, né? Que vem de palavras homófonas, né? Que são palavras pronunciadas da mesma forma, mas escritas de formas diferentes. E aí tem o lance do significado. Então, fica essa brincadeira também para o episódio. E é muito interessante, ao mesmo tempo, eles brincarem com esse lance do Why Not em confirmar ou não o que ele está falando, né? Então, é muito legal que a Molly te dá essa dica no final do episódio para você saber se ele tá falando uma verdade ou não. Então, provavelmente ele jogou algumas fake news, mas ele jogou algumas verdades também. Essa é a brincadeira. Gostei do episódio, sabe? Foi, assim, sabe o que é interessante sobre Horizontes, que o pessoal ainda não pegou? Que, tipo assim, era difícil talvez convencer o pessoal na época de jornada sobre alguns episódios que a gente considerava como filler. Mas aqui, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente interpreta um episódio mais brincalhão, como se ele não tivesse alguma importância no canon da história, né? E nesse caso tem muita importância, não só o fato do Sodayo, mas também da presença dele ali com a Molly. E o Sodayo, no final do episódio, ele aparece dizendo: eu espero encontrar vocês novamente no futuro, Trovonautas, né? Então provavelmente acabe sendo um personagem que a gente talvez reveja em algum momento. Mas é um episódio muito legal para saber um pouquinho mais sobre o passado. É um gancho pro Entei, né? E um pouquinho mais sobre a Molly. Gostei do episódio, gostei do personagem. A brincadeira também com o Why Not também ficou muito legal. E, assim, pra mim foi um episódio genial, sabe? Eu não tenho outra palavra para descrever esse episódio. Eu saio dele com essa sensação. Um episódio genial. Muito bacana quem quis trazer isso à tona. E
não só isso, né? A gente tem o Wynaut, que é um Pokémon que a gente conhece, na verdade, em Hoenn, mas é a pré-evolução do Wobbuffet, que é um Pokémon que a gente conhece em Johto. E ainda tem essa pegada, né? Antes da gente partir para Johto, e é o Pokémon que eles decidem colocar como destaque também, sem falar no próprio Farigiraf e no Spatra, e o lance de briga territorial, que é muito bacana, né? São dois Pokémon que compartilham tipos iguais, mas que compartilham tipos, mas se for necessário brigar por território, eles vão. Gostei, episódio pra lá de bacana. Eu vou dar 5 estrelas, eu não tenho por que dar uma nota menor. Acho que talvez se alguma outra coisa surpreendente acontecesse, mas pra proposta, eu achei um episódio muito bom. Horizontes impressiona, sabe? Com umas coisas assim às vezes. E, sinceramente, eu queria um pouquinho mais de Sodaio ali entre os Trovonautas. Poderia ser um personagem um pouco mais recorrente. Mas ele é um jornalista que tá buscando se aventurar por aí e descobrir coisas e etc. Então, é isso. Quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio. Um forte abraço, a gente se vê logo logo.